E um estudo do IPEA, que acaba de ser divulgado, mostra que o brasileiro está trabalhando menos do que no fim da década de 80. A carga horária no país caiu quase 11%, isso desde a definição da jornada do trabalho no país. 44 horas. A Constituição de 88 definiu a carga horária máxima que o trabalhador brasileiro deveria cumprir por semana. Desde que a legislação entrou em vigor, a média de horas trabalhadas aqui no país vem caindo, e ano a ano. Se no final da década de 80 o brasileiro cumpria as 44 horas previstas na lei, 20 anos depois a média caiu para pouco mais de 39 horas por semana, uma redução de quase 11%. A região sudeste, responsável por mais da metade do PIB brasileiro, viu o número de horas trabalhadas por semana cair para 41 horas entre 88 e 2007, mas ainda tem a maior carga horária do país. Entre os estados, o de maior atividade econômica do país também lidera o ranking da carga horária. Em 2007, quando a pesquisa foi fechada, os trabalhadores de São Paulo cumpriam quase 42 horas por semana. Santa Catarina e Goiás vêm logo em seguida com 41 horas. No Rio de Janeiro, segundo a economia do país, a carga horária foi de 40,6 horas. O Rio vem em segundo lugar entre os estados com menor redução da carga horária entre 88 e 2007. O Amapá teve o percentual mais baixo. A maior redução no período foi no Nordeste. Em 2007, os trabalhadores da região cumpriam apenas 36,7 horas por semana. O Piauí teve a menor carga horária, apenas 31 horas por semana. O vizinho Maranhão está logo atrás, com pouco mais de 35 horas. O Acre ficou em terceiro no ranking de menos horas trabalhadas por semana. A pesquisa também mostrou como é a carga horária nos diferentes setores. Nas atividades sociais, como educação e saúde, os dados vão em direção oposta à tendência no país. Em 20 anos, houve aumento de 3,2% nas horas trabalhadas. A maior redução da jornada foi na agricultura. Em 2007, a carga horária no campo era de pouco mais de 33 horas por semana. Quem conversa com a gente sobre a evolução da carga horária no Brasil é o economista Marco Aurélio Cabral Pinto, do IBMEC. Professor, bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, professor. Essa redução, em 88 teve a redução para 44 horas de trabalho e aí ao longo do tempo, a determinação é essa, mas a gente chegou a 2007, de acordo com essa pesquisa, com 39,4 horas. Como é que a gente pode avaliar esse cenário de queda na carga horária do trabalhador brasileiro? Olha, Raquel, efetivamente os resultados do estudo, eles pegam um período maior de tempo e, portanto, eles não dão conta exatamente da crise. E o que a gente pode dizer é que há uma tendência geral de diminuição da carga horária, mas com grandes assimetrias entre as regiões e entre atividades do país. Pois é, uma atividade que chama atenção aqui, por exemplo, é a agricultura, que teve a maior redução aí dentro dessa pesquisa. A gente pode dizer que talvez a tecnologia, a chegada do maquinário agrícola para aumentar a produtividade, acabou afastando algumas pessoas do mercado de trabalho nesse setor, e isso acabou também definindo essa diminuição da carga horária de trabalho? Eu acho que, em grandes termos, sim, Luciano. Nós temos no Brasil dois Brasis, na verdade, né? Um Brasil das grandes cidades, que vai ter um comportamento do emprego, do trabalho bastante específico, e um outro que é o Brasil do campo. E, efetivamente, esse Brasil do campo, ele experimenta uma redução maior da carga horária do que relativamente comparado com os grandes centros urbanos. Marco Aurélio, Rosana de São Paulo, eu percebi aí que o estudo não fez nenhuma relação direta com a redução da carga horária com a oferta de emprego. Mas essa é uma discussão que surgiu muito forte agora com a crise econômica mundial aqui no Brasil e em outros países também. Você acredita nessa relação de se poder reduzir a carga horária e aumentar a oferta de emprego? Porque há muita divergência nisso. Você acha que caminhamos para isso no Brasil? Olha, eu acho que o debate sobre esse tema é muito importante, ainda mais num momento de crise, onde o objetivo público é um objetivo de crescimento de emprego. No entanto, o estudo publicado pelo IPEA, ele não é conclusivo a respeito do que fazer. Então, nós vamos ter que assistir aí um aumento do número de pesquisadores se dedicando ao tema e maiores resultados para podermos tomar uma decisão. Professor, o senhor falou no começo que, claro, esse estudo foi até 2007, de 88 a 2007, não pegou esse período de crise agora, mas a gente observou redução no número de horas trabalhadas na indústria automobilística, por exemplo, agora nesse momento de crise, para evitar demissões, houve esse acordo com os trabalhadores. O senhor acha que isso foi suficiente? Porque a gente viu uma retomada, por exemplo, da indústria automobilística por conta da redução do IPI. Mas o senhor acha que essa medida ela foi suficiente? Dá para
para a gente dizer que o mercado de trabalho está sendo retomado sim, e isso pode aumentar o número de horas trabalhadas e o salário dos trabalhadores a partir de agora, ou ainda é cedo? Eu não sei, acho que é um pouco cedo, Raquel. O que eu gostaria de ver efetivamente são medidas do governo brasileiro de proteção ao emprego e principalmente as pequenas e médias empresas que participam das cadeias de fornecedores das grandes empresas, principalmente dos montadoras, né? Então nós temos ali boa parte dos empregos de boa qualidade, de empregos relacionados a uma maior possibilidade de construção de um paradigma futuro, como por exemplo, trabalhar menos e ganhar mais, né? Professor, eu queria voltar no assunto de oferta de emprego, porque, repito, é um assunto que interessa muito nesse momento de crise. Quero saber a sua opinião, o estudo não fala disso, mas o senhor acha que a redução da carga horária gera mais emprego, dá mais oferta de emprego ao país? Eu não colocaria este debate em primeiro lugar hoje nas políticas públicas brasileiras. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que nós ainda temos muito que avançar em termos de uma política industrial, tecnológica e comercial e, portanto, aí lidar com os efeitos da crise, do crescimento até o horizonte de 2010, utilizando-se de outros instrumentos. A pesquisa também faz uma relação entre a presença dos trabalhadores desde 1988 no mercado, um aumento de crescimento de 166%, e faz uma comparação com aqueles que passam da jornada máxima de trabalho. Quer dizer, esse aumento foi de quase 45% daqueles que passam. Quer dizer, há uma compensação aí. Tem mais gente trabalhando e menos gente trabalhando fazendo hora extra, por exemplo. É verdade, mas de novo, Luciano, a gente tem duas realidades muito distintas. Quando a gente olha para as grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., o que a gente vai ver é que as pressões pela carga horária são muito mais pela competitividade, pela inserção do próprio ritmo frenético das grandes cidades, que não mudou muito nesses últimos anos. Então, isso também explica um pouco por que a redução foi menor nos grandes centros urbanos. O professor, a gente falou com o economista Marco Aurélio Cabral, do IBMEC, que nos ajudou a fazer essa avaliação aí dos números do IPEA, que acabaram de sair, na verdade. Muito obrigado. Obrigada, bom dia, professor.